Podemos pensar que hoje já não é mais a mesma coisa e possamos refletir daquilo que Deus possa falar conosco através da palavra que está em Isaías. Abre a sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19. Livro de Isaías 43, 18 a 19. Vamos fazer essa leitura, ela é curta. Ela diz assim: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Até aqui. Muitas pessoas, incluindo talvez alguns de nós, talvez todos, não sei, nós podemos pensar um pouco, vivem presa ao passado. Seja por dores, seja por traumas, fracassos, ou até mesmo por antigas conquistas. Podemos colocar isso num tempo antes de conhecer Jesus e depois caminhando com Jesus também, nesse sentido, para que a gente possa colocar a nossa vida toda. O povo de Israel, ele vivia lembrando lá, né, sobre a sua libertação lá do Egito e dos milagres, né, que eles assim viram com relação à libertação do seu povo ali. Então eram milagres que lembram de Deus, né, assim nesse sentido. Agora, se a gente olhar para o texto que nos traz hoje, ele faz com que a gente possa ter um alento, que possamos prestar atenção assim, àquilo que Deus, né, estava prestes a fazer o seu povo, e isso realmente vem para nós. O Senhor, ele continua chamando cada um de nós para olharmos adiante, olharmos para frente, para aquilo que Ele quer fazer para cada um de nós, assim no sentido de fazer algo novo. Talvez você está aí meio chateado, desanimado, porque continua sempre a mesma coisa, mas eu quero dizer para você que nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar atentos assim, para receber e poder participar assim dessa nova obra que o Senhor quer fazer assim em nós. Através desses dois versículos, nós podemos aprender algumas lições aqui, que a gente possa estar extraindo assim desse texto. A primeira coisa, eu quero dizer que Deus nos convida, Deus nos chama, não é, para esquecer o passado. Esquecer o passado está aí no versículo 18, fala para que a gente não vos lembrais, né? Para que a gente não venha a lembrar das coisas passadas,
nem considerar as antigas assim. Eu falei em questão de idade, essas coisas todas, então é para que a gente possa estar olhando para essas coisas. O perigo de viver na questão no passado. Você sabe que, pensando nessa questão de a gente viver, não, mas Deus fala que o nosso passado deve ser contado no sentido de ser testemunhado para a glória dele. A palavra diz que a gente deve o quê? Pode escutar, né? Pode ter todas as coisas, ouvir, mas a gente tem que reter somente aquelas coisas que sejam boas. Então a nossa vida com relação ao que nós vivemos, nós temos que olhar das coisas ruins, é para que a gente lembre de como que a gente era antes no passado, e aquilo que Deus fez através de Jesus, né, no novo presente na nossa vida. E o tempo passou, o tempo correu. Mas não é para a gente, assim, nos glorificar no sentido, assim, de pensar em termos de passado. Lembrar. Naquele tempo eu tinha isso, tinha aquilo, naquela época eu corria, né? Eu andava não sei quantos quilômetros, quantas coisas, eu nadava, né? Eu olhava para várias mulheres, hoje eu só tenho uma mulher, né? Eu olhava assim para vários homens, mas hoje eu só tenho um homem, e hoje eu olhei tantos e hoje eu estou sozinho, só tenho Jesus. Glória a Deus que você tem Jesus. Porque muitos, né, casam com Jesus. E esse é um princípio daquilo que nós devemos pensar. Nós não devemos ficar presos, né? Mas muitos não avançam porque elas estão presas às experiências antigas. Que às vezes foram boas, às vezes foram ruins. O povo de Israel, constantemente, eles olhavam para trás, lamentando o Egito. Olha aí na sua Bíblia em Números, no livro de Números, o 4º livro da Bíblia, 11, capítulo 11. Vamos ver aqui, vamos ver essa narrativa do livro de Gênesis, Números. Versículos 5 e 6. Números 11, versículos 5 e 6. Dá uma olhadinha aqui, aquilo que o povo, de Israel lembrava com relação ao Egito. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Ao invés de eles confiarem no futuro, naquilo que estava assim, que Deus tinha preparado para eles, eles ficavam recordando. Talvez você casou e estava acostumado a comer, saborear todos aqueles pratos que chegavam em casa, estava tudo pronto e era só comer porque mamãe tinha esse trabalho de fazer por nós. Talvez hoje já
Sentimos falta porque nós temos que fazer a própria comida, nosso próprio alimento. Às vezes ficamos lamentando. Talvez seja um de nós realmente, na nossa caminhada, nós estamos caminhando com Jesus e sentimos essa mesma coisa. Quantas experiências que você assim tem trazido, assim que você se lembra, que sejam boas e ruins na sua vida? Você põe ela na sua vida como lamentação, ou como um alento que Deus tem algo maior do que tudo que nós já vivemos até o dia de hoje. Deus quer que a nossa fé esteja naquilo que Ele fará, não naquilo que Ele já fez. Quantas coisas boas você já recebeu, Deus fez na sua vida? Quais as experiências que você já teve? Você diz com alegria no coração, amém? Você já está satisfeito com aquilo que Deus já fez? Ou pensa algo diferente ainda? Deus quer renovar a nossa visão. E como isso é possível? Como isso vai acontecer? Olha para José. José do Egito. Todo mundo conhece. Se você não conhece, vai lá no livro de Gênesis, você vai ler a história de José, por completa. Mas todo mundo já ouviu falar de José. Ele tinha sonhos e aquelas coisas todas, mas ele foi o quê? Foi maltratado, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Aí ele foi injustiçado, foi preso, por uma coisa que não fez. Mas tinha uma coisa, José não ficou preso com relação ao passado. José, ele contou e sabia da soberania de Deus, e que Deus realmente tinha algo de promessa sobre a vida dele. Abre aí no livro de Gênesis, para que a gente possa ler. Gênesis 50, 20. Para quem não sabe, Gênesis, não vou falar para eu não me envergonhar, amém? Olha só o que José disse, 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano a ser realizado na vida de José e através da vida dele. E qual era esse plano? Era abençoar todo o seu povo, porque estaria por vir uma falta de alimento por uma seca que eles passariam. E toda a sua família, todo o povo de Israel, Deus já tinha preparado isso através da vida dele. E algo pessoal que Deus tinha para José era uma coisa maior ainda. José, ele se tornou o governador do Egito. É pouca coisa, Agora,
Ao mesmo tempo, Paulo, né, o Paulo que se converteu depois da vinda de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ele fala para nós que nós devemos o quê? Que nós devemos esquecer as coisas do passado e que nós devemos avançar em direção ao nosso futuro. Ele diz para nós, lá no versículo Filipenses 3,13, não precisa ler, mas eu vou ler para vocês: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, olhando para o seu faturidade, você vai agora colocar, não é? Quanto tempo que ainda nós temos pela frente para ver o quanto que nós temos ainda a avançar, não é? Para que a gente possa ter novas experiências com Deus. O novo de Deus só pode ser verdade, ela só pode ser vivido quando nós estivermos dispostos. Aí entra a nossa parte, deixar o que passou, o que já aconteceu, seja boas ou seja ruins. A gente fala que quando as coisas são boas, a gente senta no trono e fica reinando, né? A gente fica ali, é aquilo que é a nossa vida, que nós queremos escolher. Agora, quando é ruim, a gente praticamente quer descartar. Mas você sabia que a gente aprende mais com as coisas ruins do que é com as coisas boas? Deus não quer que nós ficamos estagnados, Deus não quer que a gente seja água podre, parado, como possa, depois de uma chuva, ficar não é? Aquela água parada, onde vem os insetos, aquelas doenças, aquelas enfermidades. O maná do deserto não durava mais do que um dia. A comida era diária. Porque Deus queria ensinar ao seu povo. Continuadamente Ele queria, e seria somente através do quê? Da nossa busca. Na esperança daquilo que nós precisaríamos. Lembra que eu disse, pela falta daquelas coisas, das comidas que a gente falou aqui, você tem saudade de alguma delas aí ou não? Pepino, alho, mas quando não tem as coisas, a gente, né? Até aquilo que a gente não gosta, a gente tem saudade também. A oração do Pai Nosso. Quantas vezes você faz a oração do Pai Nosso? Por mês. Lembra-se que Deus diz, quando nós pensarmos, quando nós orarmos, nós pedimos: Pai, nos dás o pão de cada dia. Quantas vezes você pede a Deus o pão de cada dia? Todo dia? Ou uma vez por mês? Ou só na reunião de oração? Deus quer que nós estejamos com Ele, que aprendemos com Ele, que nós possamos viver na dependência dEle. Ele quer exatamente isso, que nós dependemos dEle. Não é no sentido que a gente se repetitivo,
mas para que a gente possa estarmos relacionando com Ele. Nosso sonho, nossos planos, nós devemos estar colocando para Ele, e não viver somente lembrando, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso. Quero dizer, o passado possa ser para nós a nossa escola, ser o nosso mestre, o nosso ensinamento, para que a gente possa vivê-lo e passar isso para as pessoas. Mas ela não pode ser somente uma habitação em nós. Vai morar e a gente guarda para nós. Quando foi a última vez que você testemunhou da sua conversão para alguém? Quando foi? Guardou, habitou, mas tenha certeza, você não é museu, porque quem vive de passado é museu, mas aí ainda nós não fazemos parte ainda do museu. Talvez um dia isso possa ser. Que a gente não seja a mulher de Jó, de Ló. A mulher de Ló, você sabe quem é Ló, né? A mulher dele é aquela que virou estátua de sal. Por quê? Curiosa. Você é curioso, curiosa, não? Ela queria lembrar do passado, mas Deus falou que Ele ia acabar com a cidade de Sodoma, Gomorra, e que ele e sua família, né, Ló e sua família, saísse da cidade, mas não olhasse para trás, porque se olhasse para trás, morreria. Foi o que realmente aconteceu com a mulher de Ló. Ela quis olhar como é que ia ficar o passado e ela ficou no museu, ficou para a história. Que eu e você não possamos ser dessa forma, a ser lembrado. Se nós ficarmos presos com relação às dores, né? Ou às glórias do passado, não veremos o novo de Deus para a nossa vida. Então, que você possa realmente aprender que nós precisamos confiar naquilo que Ele tem, né, para fazer esse algo maior na sua vida, na nossa vida e na minha vida. Amém? A segunda coisa que eu quero colocar é: Deus está fazendo algo novo agora. Opa, vi alegria ou não? Deus está fazendo algo novo. E eu quero já de antemão que por dentro, talvez eu não estou pulando para demonstrar, mas por dentro eu estou vendo esse algo novo que Deus está fazendo. Ontem eu recebi um vídeo, nós recebemos um vídeo da minha esposa, da nossa netinha, a nossa primeira netinha se batizando. E eu pensar que só com 45 que eu vim conhecer a Cristo, ela com 12 anos para 13 aí, está se batizando. Caio pregou na semana passada, no Dia dos Pais, com relação a gente inculcar, né, com as crianças, aquelas coisas todas, a gente poder deixar um legado. Lá atrás, quando eu não conhecia Deus ainda, me faz lembrar essas coisas, que quando eu fiquei viúvo, eu tinha, não vou falar medo, mas um receio, eu não queria ver os meus filhos assim, os 2 filhos
órfãos. E eu falava: Deus, não permita, né, que meus filhos, né, fiquem órfãos. Eu não conhecia Jesus, mas Deus ouviu. Eu quero ver eles tornar moço, aquelas coisas todas. Daí, os filhos cresceram, viraram moço. Hoje já estão chegando na idade dos 45, indo para 50 já os filhos. Aí eu digo, né, eu falei assim, eu já vi os filhos crescerem, agora eu queria ver os netos, e agora eu estou pedindo a Deus que eu quero ver os bisnetos, porque agora já, né, eu quero ver essa geração convertida, esse algo novo, né, assim, novo que Deus está fazendo agora na nossa família. Não estou aqui para testemunhar toda a minha vida está resumida num papel desse tamanho, não é? Isaías, o 43, 19, ele fala: eis que faço uma coisa nova agora, sairá a luz, porventura não a percebeis? Quando eu passei por aqui, vocês viram passando por aqui ou por ali ou não? Vocês sentiram alguma coisa ou não? Não? Quando vocês estavam com os olhos fechados, estavam em oração, e eu passei e voltei, vocês sentiram passar alguma coisa assim ou não? Algum aroma, alguma coisa? Não. Deus quer que nós inalamos assim, que a gente possa transpirar o perfume de Cristo através da nossa vida. E ela começa hoje. Deus já começou a agir, mesmo que ainda nós não percebemos. Mas agora creio que vocês já estão, né, mais espertos, já estão mais ligados com relação a estar ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Muitas vezes Deus já está trabalhando, mas nós não conseguimos enxergar. Eu ia mandar um vídeo que eu vi essa semana e vi aqui a fronteira, mostrando como está hoje a nossa vida para cá. Filmando Pedro Juan e Ponta Porã, todas vistas, todas coisas novas. E apareceu lá de cima, assim, apareceu lá do lado do Shopping China, lá um Dubai, lá assim, eu falei, Jesus. Algo novo Deus está fazendo agora. A gente gostaria que já fosse já. Vocês lembram de Elias? O profeta Elias, quando estava lá com o rei Acabe, ele orava para chover, porque estava na época sem chuva. Ele orava para chover. E ele, conforme está no 1 Reis 18:44, pela 7ª vez ele pegou para o seu secretário e falou: vai lá ver se está vindo alguma chuva, alguma coisa nesse sentido. Aí veio aquela nuvezinha. E ele disse: fala para o rei Acabe pegar suas coisas, se mandar, porque está vindo tempestade aí, está vindo muita chuva. Era uma pequena nuvem, mas que abasteceu toda a necessidade daquele povo naquela época. As obras de Deus, elas se manifestam no tempo certo, não no nosso tempo. Deus prometeu o Salvador, desde lá do começo, desde o livro de Gênesis, mas ela só foi acontecer na plenitude dos tempos em Jesus Cristo.
para que a gente possa ver. Ao mesmo tempo que houve a queda lá no Éden, Deus já trabalhava na condição que Ele estaria provendo um Salvador para nós. Leia, abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não é? Então Deus fez se cumprir no tempo dele, no tempo certo, essa condição de que a gente pudesse ser adotado como filho de Deus. Precisamos confiar, nós temos que aprender a confiar. Nós devemos permanecer fiéis, pois o novo de Deus se manifesta na hora determinada. Deus quer renovar a nossa fé. E isso só vem através do quê? Do nosso chamado, das nossas forças. Mas nós precisamos estar dispostos. Está disposto a encarar? Nós não devemos simplesmente olhar só para as circunstâncias. Muitas vezes a circunstância nos afasta. E se assim faz, nós perderemos o que Deus está começando a fazer na nossa vida. Amém? Olha só que interessante, porque um filho já nasce pronto ou não? Quanto tempo se demora para realmente ter um filho? A gente conta só 9 meses, né, na presença da barriga da mãe, né? Mas tem todo um tempo de preparação, preparo, cabeça, para que a gente corra, para que tudo se vá bem na nossa vida. Às vezes somos precipitados e queremos ajudar a Deus, e aí nós trabalhamos na frente e quando vê já nasceu o bebê. Mas no tempo determinado que deve se colocar, deve ser sonhado, deve ser planejado, para que Deus possa estar executando, no tempo de Deus, tenha certeza que vai dar certo. Deus não mudou, tenha certeza. Ele continua agindo e preparando o que Ele tem de algo para você e para mim. Para encerrar, eu quero destacar a terceira parte, como lição para nós. Deus abre caminho onde não existe. A Gilza, ela orava e falava assim: Deus abre portas aonde nem existe parede. Eu falei, isso aí, não estou entendendo, eu não entendi essa oração da minha esposa. Ela já construía o seu plano, né, o seu sonho, o seu plano, ela já colocava isso, crendo que Deus faria. E eu adotei isso para mim, porque passei a ter esse mesmo entendimento, para que nas minhas orações eu pudesse realmente crer dessa mesma forma, ter essa fé. A parte final do versículo 19 de Isaías fala: porém um caminho no deserto e rios no ermo.
No deserto só existe areia. Hoje não, né? Hoje está lá no Dubai, aquelas coisas, tem água, tem rio, tem todas essas coisas artificiais. Mas a maneira do homem, aquilo acaba. Mas de Deus não. O deserto significa desafios para nós e impossibilidades. É difícil. O deserto é um lugar de escassez, não tem nada. Quando nós olhamos para Dubai, não o Dubai daqui, mas o Dubai que é a cidade, olhando aquelas coisas, tudo que tem lá no meio da areia, mas quando vem aquela tempestade de areia, parece que encobre tudo. E eles precisam de muita tecnologia para poder realmente estar limpando toda aquela área, para poder se manter. É um calor intenso, né? Naquela época não tinha todas essas coisas no deserto. É falta de direção. Você já ficou perdido alguma vez no meio da floresta? Não? Algum lugar assim que você foi fazer uma trilha, alguma coisa? O Joel com a Camila estão andando com bicicleta aí, né, com a bike. Vocês não se perderam em nenhum lugar aí sem usar o GPS ou não? Não é? Se a gente não marcou uma referência, a gente é igual gato, né? Só fica andando ao redor, né? Mas quando sai para fora, a gente se sente assim, sem direção, se sente perdido. Mas eu quero dizer, muitas vezes nós enfrentamos isso na nossa vida. Você e eu passamos por isso. Tempos difíceis, tempos que nós não vemos soluções. Não existe solução aparente. Mas Deus promete abrir caminhos onde não existe. Olha, caminho não existe. Parede, né? Porta onde nem existe parede. Caminho onde não tem caminho no deserto. Aonde tem toda essa escassez. Deus sempre faz o impossível para o seu povo. O possível, qualquer um de nós aqui faz. Pregamos Jesus na cruz aqui, não pregamos? Não? Mas e ficar no lugar de Jesus? Ah, bom, vou pensar. Deus fez abrir o mar vermelho, onde o seu povo pôde passar. Qual é o mar que está na sua frente que não abre? Que está faltando a mão de Deus, a direção? Deus fez jorrar água ali no deserto, ali, saindo das pedras. Qual é a pedra que está no seu caminho, que precisa sair água? Qual é a dificuldade? Olha lá para frente. Multiplicando o amor e alimento. Deus multiplicou pães e peixe para poder alimentar multidão. E nós aqui estamos na nossa campanha aqui de poder pelo menos alimentar algumas famílias, algumas casas. Mas que Deus possa ser assim benigno para conosco, que possamos ser uma igreja, que possamos estar realmente fazendo aquilo que Ele nos ordenou, dividir o nosso amor com aquele que realmente tem necessidade. O Senhor quer transformar a sua vida, quer transformar a nossa situação. Ele quer restaurar nossas vidas, destruídas. Muitas vezes, quando nós lembramos do nosso passado. Vocês lembram lá do demoniado lá de Geraseno, né? Geraseno. Ele tinha 2.000, né, demônios nele. E Jesus expulsou, deu uma nova vida para ele. Deus quer dar uma nova oportunidade para nós, como fez com Pedro. Pedro negou.
Jesus 3 vezes, nem por isso. Deus chamou ele 3 vezes e perguntou para ele, lembra? Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Quantas ovelhas você tem? Deus disse, apacenta minhas ovelhas. Quantas ovelhas você tem? E pela 3ª vez, apacenta minhas ovelhas se me ama. Quantas você tem? Deus faz novas todas as coisas, dando para nós um coração novo, um coração cheio de Espírito. Mesmo que tudo que pareça possa ser impossível, Deus tem para você e para mim um caminho. Ele quer transformar a nossa situação, trazendo esperança. Amém? Vamos estar nos levantando? Concluindo, fechando, Deus é Deus de coisas novas. Esta é a palavra para o seu coração hoje. Amém? Deus nos chama para deixar o passado para trás, que seja só para a glória dEle, que nós devemos confiar naquilo que Ele está preparando para nós. Ele começou a fazer algo novo em você, em mim, na nossa igreja, e tenha certeza, aonde existe impossibilidade, Deus abre caminhos e faz milagres acontecerem. Se você está precisando, esperando que Deus realmente venha estar com você, que você possa permanecer fiel na presença de Deus e seguir adiante com esperança. Amém? Oramos. Pai Santo e poderoso, te louvamos, Senhor, e queremos especialmente estar na Tua presença agora, para que a Tua graça, bondade e misericórdia venha estar sendo derramada sobre as nossas vidas, na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor venha fazer com que possamos, sim, valorizar aquilo que é o passado, mas aquilo que glorifica o Teu nome. Mas que nós possamos realmente ser agraciados, porque o Senhor está fazendo agora algo novo na nossa vida. E pela fé, Deus, nós confiamos que o Senhor realmente cumprirá as suas promessas no tempo do Senhor. Tudo aquilo que ainda está fechado, aquilo que realmente não apareceu visualmente para nós, que nós simplesmente sonhávamos, planejávamos, e que esperávamos que acontecesse no nosso tempo, mas o tempo é do Senhor. Então que o Senhor venha estar com cada um de nós, cumprindo, Deus, aquilo que nós esperamos em Ti. Que a nossa fé se fortaleça cada vez mais, a nossa expectativa com relação à Tua presença e tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, assim como o Senhor cumpriu na vida dos nossos irmãos do passado e do presente, e que seja para o futuro também. Que o Senhor realmente venha se fazer presente, Pai, trazendo vida e esperança renovada em Cristo Jesus. Pedimos em nome de Jesus, venha estar conosco, abençoando, Deus, nossa semana, abençoando, Senhor, nosso trabalho, nossos estudos, que o Senhor esteja visitando a casa, o trabalho de cada um dos nossos irmãos, levando, Senhor, da Tua paz, levando da Tua graça, do Teu amor, Senhor, Pai. Que seja uma semana de vitória na Tua presença. Te pedimos por tudo, damos graça em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.